Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade àquele tema, sobre a questão dos adornos na vestimenta cristã. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar juntos orando pelos nossos irmãos. No último vídeo eu comentei sobre a questão dos adornos, mas eu não falei a fundo, não trouxe coisas do Espírito de Profecia também, e tem muito texto do Espírito de Profecia. Eu vou fazer aqui um resumo, vamos ler a Bíblia, vamos ler Espírito de Profecia, e isso é apenas um resumo do que tem no Espírito de Profecia. Recomendo depois o livro Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 28, fala apenas sobre vestimentos, adornos e afins. Então vamos lá. Êxodo 33, verso 5 e verso 6. Êxodo 33, verso 5 e verso 6. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que te hei de fazer. Então os filhos de Israel despojaram-se dos atavios ao pé do monte Horebe. Os atavios são os ornamentos, são os enfeites e essas coisas. E aí a gente pode entender com brincos, colares, anéis e todas essas coisas. Então Deus aqui pede para o povo retirar os atavios. Lembrando uma coisa que eu sempre falo quando a gente fala do Êxodo, fala do povo peregrinando pelo deserto. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito e estavam rumo a Canaã terrestre, a terra prometida por Deus. Nós hoje estamos nesse Egito de pecado, fomos libertos desse Egito. Estamos nesse deserto. Fomos libertos do Egito do pecado, estamos no deserto peregrinando para a Canaã celestial, para a terra prometida. Então, assim como nós, quando olhamos para essas histórias do Êxodo, temos que tirar lições para nós hoje, porque nós estamos num processo muito parecido com eles. Eles estavam indo para a terra prometida terrestre, nós estamos indo para a terra prometida celestial. Então, quando Deus diz para eles, tirem os atavios, tirem os adornos, está falando para eles aqui se destituírem das suas vaidades, porque era um povo vaidoso, um povo que tinha ficado 400 anos escravos no Egito e agora era liberto, e Deus ali no deserto ia ensinando para eles tudo aquilo que eles precisavam como povo para serem representantes de Deus aqui na terra. E nós, como seremos representantes de Deus lá no céu também, filhos de Deus, devemos então nos destituir das coisas deste mundo, as coisas que nos prendem aqui. E no caso dos ornamentos, eram coisas que pela vaidade exaltava o eu lá, e hoje pela vaidade exalta o eu também. Então Deus dá aqui o conselho: tirem os atavios, tirem os adornos. Grande conflito, capítulo 27. Aquelas almas produziram frutos dignos de arrependimento, creram e foram batizadas, e levantaram-se para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus, não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, seguir-lhe os passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se assim como ele é puro. Então aqui está falando de alguém que creu e foi batizado. Ele muda o estilo de vida. O que ele era, ele muda para algo novo. O que ele odiava, agora ele passa a amar. O que ele amava, ele passa a odiar. O texto segue: as coisas que antes odiava, agora amavam. E o que antes amavam, passam a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, os sóbrios, os bêbados, os devassos puros.
As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuravam não o enfeite, o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Então agora o homem já não procura mais as coisas exteriores, as coisas da terra. Ele não está olhando mais para os adornos, para a aparência. Ele está olhando para Cristo e como ele deve fazer, qual é o próximo passo para ele chegar mais próximo a Cristo, de glória em glória, passo a passo, um degrau a cada dia, para mais próximo a Cristo, para cada vez mais estar refletindo o caráter de Deus. Aqui já é outro. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 28. Esse é o capítulo que eu falei para os irmãos lerem, que é um capítulo extenso, falando sobre vestimentas, falando sobre adornos, falando sobre aquilo que é importante na nossa vestimenta como um todo. E algumas histórias a irmã White traz nesse capítulo, então a gente vai ver uma ou duas aqui. Eu não lembro quantas eu separei. Uma irmã que passara algumas semanas numa das nossas instituições e bateu clique, disse ter ficado muito decepcionada com o que ela viu e ouviu ali. Pensara que encontraria um povo muito à frente das igrejas mais novas, tanto no conhecimento da verdade como na experiência religiosa. Esperava obter aqui bastante instrução que pudessem levar para suas irmãs na fé num estado distante, mas ficou surpresa e aflita com a leviandade, mundanismo e a falta de devoção que encontrou em toda parte. Aqui, uma irmã recentemente conversa, uma irmã que estava apegada à palavra, uma irmã que estava aprendendo as verdades na palavra, na Bíblia. Ela chega na igreja agora, que ela vem de visitar de muito longe, porque dizem que aquela igreja é referência, e ela olha em volta e só vê o mundanismo, só vê as pessoas sem nenhum conhecimento bíblico. E isso ficava claro no olhar, porque elas transmitiam através dos seus adornos externos, das suas vestimentas. E aí o texto continua. Antes de aceitar a verdade, ela seguia as modas do mundo em seu vestiário e usara joias de alto preço e outros ornamentos. Mas ao decidir obedecer à palavra de Deus, achou que seus ensinos requeriam que abandonasse todo adorno extravagante e supérfluo. Foi-lhe ensinado que os adventistas do sétimo dia não usavam joias, ouro, prata ou pedras preciosas, e que não se sujeitavam às modas mundanas em seu vestiário. Quando ela viu que entre os professos da fé tão amplo afastamento da simplicidade bíblica, ficou perplexa. Às vezes ela olhava ali para alguma pessoa que ela não estava usando assim os adornos, mas não tinha simplicidade nenhuma no seu vestuário. Você via ali que eram coisas caras, extravagantes, coisas que aos olhos você via que não era uma pessoa simples, humilde, mansa. E o texto segue. Não tinham eles a mesma Bíblia que ela havia estudado e com a qual procurava harmonizar a vida? Sua experiência passada tinha sido um mero fanatismo? Interpretar a mal as palavras do apóstolo: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. As pessoas estavam procurando se harmonizar com o mundo, ser mais parecidas com o mundo. Então, se você colocasse um cristão ali daquela igreja perto de uma pessoa do mundo, no mesmo tempo, seriam pessoas sem nenhuma distinção, pessoas iguais. Então, ela via que aquilo ali não estava em conformidade com a palavra de Deus. E hoje, quando nós olhamos ao mundo, as pessoas estão cheias de adornos, de joias e por aí vai. A gente pode colocar aí também nesse bolo a tatuagem, entre outras coisas, e essas coisas que deveriam ser distinção entre um cristão e um não cristão, estavam ali iguais, as pessoas eram iguais. Só um parênteses, como eu falei da tatuagem aqui, não estou falando das pessoas que fizeram antes da conversão, mas pessoas que, conhecendo a verdade, assim o fazem, mesmo afrontando a igreja. Eu conheci pessoas assim, dentro da igreja, professor de escola sabatina, dos jovens, foi lá
fez uma tatuagem, foi sim disciplinado, foi afastado por um tempo, depois se perdeu, saiu da igreja, se afastou, mas estando dentro da igreja, conhecendo a verdade, fez isso. Então, essas coisas a gente sabe que tem no nosso meio, e muitas de nós também, às vezes a pessoa faz ali escondida e ninguém vê, mas está sendo sim influenciada pelo mundo. Ainda no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 28, no adorno exterior é revelado às pessoas do mundo, bem como aos cristãos, a ausência do adorno interior, o adorno de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O mundo adorna o exterior, o mundo valoriza o eu, a vaidade, e nós, povo de Deus, filhos de Deus, devemos buscar adornar o interior com mansidão, humildade, tranquilidade. E é isso que deve ser o nosso objetivo, olhar para Cristo e refletir a imagem de Cristo em nossa vida. O adorno interior, não o exterior. Outra historinha aqui do livro. A senhora D, uma senhora que ocupava um cargo na instituição, estava de visita no quarto da irmã. Vou colocar aqui tracinho, porque não tem o nome da irmã, foi ocultado o nome da irmã. Certo dia, quando essa última tirou da sua mala um colar e uma corrente de ouro, disse que queria vender essas joias e colocar o dinheiro obtido na tesouraria do Senhor. Disse a outra: por que pretende vendê-lo? Eu o usaria se fosse meu. Ora, replicou a irmã Tracinho, quando aceitei a verdade, foi-me ensinado que todas essas coisas precisam ser abandonadas. Certamente são contrárias aos ensinos da palavra de Deus. E ela citou que para sua ouvinte as palavras do apóstolo Paulo e Pedro a respeito desse ponto. Da mesma sorte, abre aspas, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Fecha aspas. Essas as palavras do apóstolo Paulo e as palavras do apóstolo Pedro. Não deixe o adorno das esposas, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, e que de grande valor diante de Deus. Esse texto a gente leu no vídeo de ontem, ou no último vídeo, que eu não sei qual foi essa ordem, 1 Pedro 3, verso 3 e verso 4. Então, novamente aqui o ensino para focarmos no interior, focarmos no Espírito, nos aproximarmos de Cristo, não ficarmos preocupados com enfeites e adornos e com as coisas do mundo. Como a resposta, a senhora D, mostrou um anel de ouro no seu dedo, que fora dado por uma pessoa descrente, e disse que não via mal algum em usar tais ornamentos. Abre aspas. Não somos tão meticulosos, disse ela, como antigamente. Nosso povo foi demasiado escrupuloso em suas opiniões sobre o assunto do vestiário. As senhoras dessa instituição usavam relógios de ouro e correntes de ouro e se vestem como as outras pessoas. Não é um bom plano de ação ser singular em nosso vestiário, pois não podemos exercer tanta influência. Então, o que a irmã estava dizendo era que se eu for diferente do mundo, eu não vou conseguir influenciar o mundo, eles não vão me ouvir. Ela estava dando desculpas para se adornar, para parecer com o mundo, para tentar influenciar o mundo, quando na verdade o mundo já tinha influenciado ela e ela nem tinha percebido. Então olha como que é astuto os planos de Satanás. O mundo influenciou uma cristã ao ponto que ela achar que ela, se vestindo como o mundo, estaria podendo influenciar o mundo sobre as palavras de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a verdade. Na verdade, o contrário já tinha acontecido. Conformidade com Cristo ou com o mundo? Perguntamos, isto é de acordo com os ensinos de Cristo? Devemos seguir a palavra de Deus
ou os costumes do mundo? Nossa irmã decidiu que era mais seguro aderir à norma da Bíblia. Será que a senhora D e outras pessoas que seguem um procedimento similar se deleitarão em encontrar o resultado de sua influência naquele dia em que cada um receberá de acordo com as suas obras? Será que isso que eu e você estamos fazendo, nós vamos nos agradar quando recebermos conforme as nossas obras, conforme aquilo que fazemos? É uma mensagem para mim, novamente aquilo que eu falei no final do outro vídeo, para mim e para você, olharmos para nós. Eu vou olhar para mim, você vai olhar para você, o que estamos fazendo, onde estamos errando, como podemos melhorar, como eu me aproximo mais de Cristo. E aí vamos dando passos de glória em glória, refletindo a cada dia mais, um pouco mais, a imagem de Cristo no meu ser, no meu viver. Através das obras que eu faço, elas refletem a imagem de Deus. Esse é o reflexo do meu adorno interior e não o adorno exterior, não as preocupações com a vaidade do mundo. E é muito fácil quando a gente fala de adornos, a gente fala muito das mulheres com relação a brincos, joias e essas coisas. Mas uma coisa que aí é particular minha, e pode ser que eu esteja errado, o irmão pode ter os seus comentários para falar. Eu vejo a gravata como um adorno. Você não precisa de gravata. Qual que é a função da gravata no homem? Quando você coloca lá o terno, qual que é a função da gravata? Esconder os botões? Antigamente, eu fui pesquisar isso, antigamente a gravata era usada para enxugar o suor do rosto. Hoje em dia ninguém faz isso, até porque, vamos dizer assim, que é um nojento, você ficar lá suando e passando a gravata e colocando ela. Seria horrível, a pessoa ia ficar fedida. Então, a gravata hoje, usada pelos homens, é um adorno. Quando a gente fala de vestimenta, é muito fácil ficar falando da vestimenta da mulher, roupa curta, calça colada, é isso, é aquilo. Mas tem muito homem aí que fica lá 3 horas na academia, fica com os braços desse tamanho, aí coloca a roupa grudada para ficar assim, mostrando o que não deveria, como se tivesse sem roupa praticamente. Quando falam das mulheres com a roupa colada, os homens esquecem de olhar para si mesmo quando fazem essas coisas. Até mesmo um magrinho, igual eu, usando as roupas coladas. Não deveria, porque está fazendo justamente o mesmo princípio que deveria ser aplicado pelas mulheres, também deve ser aplicado aos homens. Então, eu como homem, me preocupar também com aquelas coisas que são inerentes a mim. Aquilo que eu estou usando de fato tem alguma função ou é apenas um adorno? Ou é apenas superficial, apenas por status ou porque a sociedade diz assim? Eu e você devemos tomar cuidado com aquilo que usamos e com aquilo que fazemos. Não ficar preocupado em olhar para o nosso irmão, em julgar, está usando isso, está usando aquilo, estou deixando de fazer isso, está fazendo aquilo. Eu e você devemos, cada um de nós, olhar para nós mesmos, para mim. O que eu estou fazendo? Será que eu devo mudar isso? É eu em oração com Deus para transformar a minha vida. Como falei também já em outros vídeos, devo sim admoestar meus irmãos, devo sim mostrar na palavra o que é certo, o que é errado, mas nunca com espírito de julgamento, de criticar, de me achar melhor, mas apenas de admoestar, advertir. Irmão, tome cuidado. Espero ter ajudado a responder um pouco sobre a questão dos adornos. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários também. Lembrando que quando chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou estar dando uma Bíblia Thompson para uma das pessoas que fez a pergunta. Não importa se eu respondi a pergunta ou não, desde que não seja uma pergunta repetida. Também não se esqueçam dos pedidos de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos ajude a abrirmos mão das nossas vaidades, essas vaidades que nos prendem, que não criam raízes nessa terra, que possamos, Senhor, olhar para Ti, focarmos em Ti e olharmos e aprendermos cada vez mais com a Palavra, que esses ensinamentos sirvam para transformar a nossa vida, Senhor, que possamos dar passos cada dia, um passo de cada vez,
de glória em glória, refletindo o caráter de Cristo em nosso viver. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.